Fala galera, então aconteceu aquilo que nós fãs queríamos e queríamos muito, queríamos demais. Aconteceu, Rick Grimes apareceu no episódio final de The Walking Dead e também veio, cara, trazendo junto uma Michonne que eu achei que não ia aparecer, a Michonne apareceu, cara. Temos os dois ali realmente de volta para encerrar a série que é deles, cara. Encerraram a série que é deles e é óbvio que ficou toda essa grande ali preparação para spin-off que vai vir de Rick e Michonne. Galera, já coloca nos comentários o que acharam do retorno de Rick e de Michonne, o que vocês sentiram no momento, coloque aí pra gente ir trocando essa ideia e tudo mais. E a proposta desse vídeo, galera, é realmente de uma maneira, tentar, pelo menos de uma maneira racional, falar sobre como é que foi esse retorno dos dois ali, em relação à trama que tá acontecendo. Então, sem demoras, vamos começar porque assim, eu tava vendo de maneira muito clara um motivo por que o Rick poderia aparecer no final da série e já trazendo junto com ele uma questão do CRM. Tá? Se ele fosse aparecer como El, se ele fosse aparecer em Alexandria, porque tava rolando uma teoria também, daqui a pouco ele podia aparecer em Alexandria, e daqui a pouco capturar a Annie, capturar o Rachel Jr., capturar o Daryl, e sabe, aquela coisa toda do Rick vilão, como a gente estava imaginando, porque essa foi uma grande teoria que começou a rolar também, assim, nos últimos tempos. E cara, o surgimento do Rick e da Michonne naquele momento lá, de final de episódio, logo depois que encerra, né? Querendo ou não, The Walking Dead encerra naquele momento ali que o Daryl está realmente indo com a sua moto, escurece a tela, boom. Tem aquela parte do fogo surgindo e tudo mais, e Rick e Michonne aparecem de uma maneira extremamente emocional, que importa demais também, não só para as coisas que virão, mas também para falar sobre o passado de tudo que eles viveram, colocando ali as motivações do porquê que o Rick não consegue conversar com as pessoas, porquê que ele não foi atrás das pessoas, e também da Michonne, porquê que a Michonne não procurou conversar com a Judy, não procurou mais ter contato com a Judy. Uma coisa muito importante é que assim, a timeline das duas cenas, elas não estão parelhas, tá? Se a gente pegasse a timeline do Rick, teoricamente está antes da Michonne. E qual é o segredo disso? A relação do desenho no celular. O desenho no celular e também o final da cena do Rick, quando ele pega e joga, né, a mochila com o celular dentro lá, para dentro do navio, depois é o mesmo navio onde a Michonne entrou e encontrou lá o celular com o desenho, ali já fica claro pra gente. Não é uma timeline paralela de tudo que está acontecendo. E isso também é um ponto crucial quando a gente for falar sobre o Rick Grimes. Por quê? Cara, o Rick Grimes tinha um meu medo e um medo de uma galera que ele daqui a pouco estivesse com uma amnésia, que essa seria a grande, o motivo do porquê que ele não entrou em contato com seus amigos, com sua família, com tudo mais. Mas não, ainda bem que não teve nada a ver com essa questão de amnésia. E eu gostei também dessa parte dele não ser um vilão. Não é um vilão. Ele tá simplesmente fugindo do CRM naquela cena que a gente vê. E aí tem um grande momento de uma ligação com outra série chamando The Walking Dead World Beyond. Cara, o World Beyond teve sérios problemas ali, principalmente na questão do quarteto adolescente, na maneira como estava sendo desenvolvido, e muito na primeira temporada. Só que da segunda temporada, no meio dela em diante, quando aparece a Jades também, as coisas mudam em World Beyond. E tudo que era muito interessante em World Beyond sempre eram os momentos onde a gente entendia o que era por trás do CRM ali, o que estava realmente querendo conversar o Urbion sobre a pesquisa, sobre o A e B, sobre também a cena pós-créditos, teve um Urbion que conversa lá com a primeira temporada de The Walking Dead e até antes da primeira temporada de The Walking Dead, porque eles falam de um tempo ali, numa relação da convenção que aconteceu em Ohio e tudo mais. Então, Orbion tem uma grande importância para também uma ligação com o spin-off do Rick da Michonne e para essa cena específica do Rick. Porque o Rick está trajando, cara, simplesmente, e eu coloquei na thumb aqui, a mesma jaqueta que o Silas e usando a arma que o Silas também usou em Orbion. E isso é muito importante para a gente entender quem que daqui a pouco ajudou o Rick Grimes a fugir. Porque a gente sabe muito bem, cara, o Silas é um dos melhores personagens que teve em Orbion. Não só de desenvolvimento, de interessante realmente o personagem, mas também de complexidade. Então, o Silas, a gente conheceu que ele ficou preso lá no CRM no final, né, da segunda temporada lá, e ele conheceu o Rick Grimes e ele passou essas coisas para o Rick Grimes. E olha a pegadinha que eles fazem, né? Eles dão um detalhe, inclusive, naquela cabeça de zumbi que está enterrada ali na lama, né, quando o Rick está se aproximando para confrontar o helicóptero. Cara, essa parte do helicóptero também é muito interessante. Se alguém conseguiu decifrar quem é que está falando com ele, se aquela voz já apareceu antes na série, galera, coloca, porque essa é uma grande questão que surgiu também.
se aquela voz é de alguém que a gente já conheceu, que a gente já viu, né, na série, ou, cara, em Oblivion, alguma coisa assim. E eles dão o foco, literalmente, no momento que o Rick crava, né, a arma que ele tá ali, para deixar ainda mais claro qual arma que é e a gente fazer essa ligação diretamente com a arma que o Silas utilizava lá em Oblivion. Ou seja, tá claro a referência e importância que vai ter o Oblivion para essa spin-off do Rick e da Michonne. E o Rick tá usando a jaqueta do Silas, é como eu falei. Cara, quem ajudou ele ali nesse momento de fuga, pro CRM depois ir atrás dele e tudo mais, é realmente o personagem do Silas. Tomara que o Silas realmente esteja na spin-off do Rick e da Michonne, porque ele, como ele está no CRM, cara, faz total sentido esse movimento, faz total sentido esse personagem estar na spin-off também. A respeito da Michonne, como eu estava colocando, a gente está vendo ela numa outra posição, totalmente além do último momento que a gente viu quando ela sai de The Walking Dead. Aquela armadura é um grande questionamento. E isso até me lembra algo que eu falei, né, no domingo ainda na nossa live do Esquenta. Cara, eu nem queria muito saber, assim, ó, se a Michonne fosse aparecer, o meu lado fã, o meu lado emocional, cara, eu não queria nem saber uma explicação do porquê que ela tava ali, eu só queria ver ela ali. E é praticamente isso que aconteceu, porque ela tá totalmente trajada com uma armadura complexa, ela tá com um cavalo e ela tá, sabe-se como, com todos esses objetos, com o cavalo também. A gente não entende como que ela chegou nessa posição, a gente só entende o quê? Cara, essa linha temporal está bem à frente daquela situação que ela viu lá atrás, né? O último momento que a gente viu que ela estava em The Walking Dead, e também em relação à cena do Rick. Tá muito mais avançado se a gente for considerar essa questão de timeline. E quem que ela encontra? Aquela galera que tá vindo. Quem que são aquelas pessoas? Cara, não tem como a gente entender ainda nesse momento. É óbvio que todas essas explicações virão numa spin-off de Rick e Michonne, que é para estrear literalmente, cara, lá no último trimestre de 2023, tá? Não tem uma confirmação de data ainda das spin-offs, a não ser de Dead City. Então, o que a gente imagina? Como essa é a última spin-off que vai começar a gravar, nesse momento estão gravando a spin-off do Daryl, essa provavelmente é a última a ser lançada lá pro último trimestre. E essas explicações, é óbvio que elas vão vir. E deu para entender uma coisa clara em relação ao Rick. A fala do Scott Gimple, que a gente ia ver sim um Rick, lembrando muito as primeiras temporadas, naquela questão de fúria, naquela questão de sair da frente de Rick Grimes, ficou claro na cena. Olha a maneira como ele confronta o helicóptero, olha a maneira como ele tem aquela raiva quando o Lincoln sabe colocar aquele peso todo dramático que ele sabe colocar naquele olho. Cara, tá claro por que aquela fala do Scott Gimple foi feita e quanto sentido ela faz. E olha, a gente nem chegou no spin-off, mas nessa preparação, o quanto que ela já deixou clara que realmente é esse o caminho que será traçado por Rick Grimes. Então, galera, eu acho que o principal fato de tudo é a gente ter, sim, a volta de Rick Grimes, a volta de Michonne, ainda no tempo da série, tudo aquilo que eles vão falando, vão querendo não permeando, cara, e complementando aquelas imagens todas do elenco, e todo o elenco aparece, cara, desde a primeira temporada, de personagens que já passaram na história e tudo mais, e com as motivações já colocadas ali naquele momento do porquê que eles não voltaram, ou porquê que eles não conseguiram o contato. Eles tentaram o contato, só que não tinha mais como. Então tudo isso fica muito massa. E o quanto que o Rick Grimes aprontou no CRM, que o CRM foi atrás dele. Então isso tudo vai ter, cara, uma grande importância para, não sei se a spin-off começa a partir daquele momento do Rick Grimes, ou se vai realmente voltar ainda numa questão de timeline, e a gente ver por que o Rick, ele foge. E a gente entender como que funciona essa ajuda desse personagem, cara, que é o Silas. É o Silas que realmente ajuda o Rick Grimes a escapar. Galera, coloca nos comentários aí o que vocês acham que vai acontecer nessa futura spin-off de Rick e Michonne. Quem são aquelas pessoas que a Michonne encontrou no final também? Coloca nos comentários quais são as teorias de vocês. E galera, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. E antes de acabar, galera, descrição do vídeo tem duas coisas muito importantes. Primeiro, nosso grupo do Telegram. Se tu é fã desse universo da Walking Dead e não entrou no grupo ainda, entra, porque fã de The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs de The Walking Dead. E também aqui, ó, no começo da descrição tem um quiz especial de The Walking Dead feito pelo meu irmão Roberto Shazam, cara, que tem um canal chamado Memória em Dia, e ele preparou esse quiz para esse final de The Walking Dead e tudo mais. Entrem lá, desafio vocês a acertar todas as perguntas que tem do quiz de The Walking Dead. Já deixa o like, já ajuda o Memória em Dia, já confere os outros quiz, que tem quiz, cara, de filmes e séries. É um canal muito massa.
Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.